RFI Convida. Adriana Brandão. Jardim dos Poderes Mágicos, esse é o título do projeto de 3 arquitetas paisagistas brasileiras selecionado para o conceituado Festival Internacional de Jardins de Chaumont-sur-Loire. Vanessa Zequin, Nikele Rossi e Natana Eitelven vieram à França para construir o jardim que elas projetaram e são as nossas convidadas de hoje. Olá, Vanessa. Tudo bem? Olá, Nikele. Olá. Olá, Natana. Olá. O Festival Internacional de Jardins de Chaumont é organizado anualmente em um dos belos castelos do Vale do Loire, no centro da França. O tema desta edição 2025 é Era uma Vez um Jardim. Que conto de fadas vocês contam com esse Jardim dos Poderes Mágicos, Vanessa? A gente trabalhou com o conceito de regeneração e usamos o folclore brasileiro como um pano de fundo, né, para criar todo esse lado lúdico que faz muito parte, né, do Festival de Chaumont-sur-Loire. E especialmente esse ano, com esse tema, né, a gente pôde contar uma história através de um jardim. Então foi muito bacana poder usar personagens do folclore brasileiro dentro de uma história de regeneração. E que personagens do folclore brasileiro? Então, são 3 personagens principais, clássicos do nosso folclore, que é o Saci Pererê, o Curupira, os 2 protetores da floresta, e a Vitória Régia. E vocês trouxeram plantas do Brasil para construir esse jardim? Não, a gente utilizou como referência a vegetação do Etna, aqui da Europa. O vulcão italiano? Para representar essa evolução da vegetação depois da destruição. Então, a gente não trouxe em espécie, mas trouxe em conceito, né? Esse tema principal. E o fato de não terem trazido as plantas do Brasil, isso foi uma decisão importante e para passar uma mensagem ecológica importante, Vanessa? A gente trabalhando com plantas tropicais, por exemplo, a gente ia ter uma certa dificuldade, né? O festival ele fica na região da Loire, que é uma região muito mais fria em relação ao clima que a gente tem. E a gente até pensou em trabalhar com a questão da destruição, né, e regeneração com plantas do cerrado, por exemplo, mas a gente ia ter muita dificuldade na importação dessas plantas, né? Então, a gente ficou com o tema, né, que a gente queria também trazer a questão da destruição da floresta, né, que acontece no Brasil, mas a gente trabalhou um exemplo de reconstrução da Europa, porque o festival é na Europa, porque ele vai ficar 6 meses numa paisagem que não teria a ver com a nossa, né, que está num outro clima, e a gente acredita muito nisso também, né, de criar paisagens autóctonas, né, que tem a ver com o lugar. Então, se o jardim fosse no Brasil, a gente ia fazer com plantas nativas também, provavelmente. E como foi esse processo de construção, essa execução do jardim aqui na França e com a equipe de Chaumont? A gente teve vários desafios, assim, mas ao mesmo tempo foi muito bom para nós, foi muito interessante poder participar e acompanhar a execução daquilo que a gente projetou. A gente teve ajuda, né, da equipe local, mas a gente também acabou botando a mão na massa e pra gente foi muito divertido também poder participar. Esse foi o primeiro projeto de vocês 3 juntas? Sim. Uhum. A gente trabalha de forma independente no Brasil e a Vanessa, a gente se conheceu através de um curso que ela ensina, né, no Brasil, e aí a Nikele, a gente foi aluna dela e ela nos convidou para fazer parte dessa equipe. Então é o primeiro projeto, sim, que a gente cria junto e executa junto. Vanessa, como a Natana acaba de dizer, elas foram suas alunas. Esse projeto ele também é baseado nesse conceito de biopaisagismo que você ensina no Brasil? Com certeza, né? O biopaisagismo, ele trata de um jardim com vitalidade, né?
Então, a gente pode observar, né, depois da construção e da implantação das plantas, justamente essa chegada dos passarinhos, essa chegada já dos primeiros insetos, né? O biopaisagismo, ele trata de um jardim que ele cria essa vida, né? Então, a gente trabalhou lá também com plantas sensoriais, né? Você chega no jardim, você já tem esse efeito que vai além da visão. E com plantas comestíveis, né? O Edible Garden. Então, tem toda uma série de plantas que, inclusive, interagem com a avifauna, né? O passarinho chega, come uma frutinha, né? Borboleta. Então, é um jardim, você chega e sente a vida acontecendo, né? Porque no paisagismo, a gente tem a possibilidade de criar um jardim somente com folhagens ou com plantas que não têm essa diversidade, né? E ele ser muito menos vital do que se a gente explorar todas as possibilidades dentro do mundo vegetal. Então, o biopaisagismo traz um pouco isso. Michele, vocês estavam então em Chaumont. Uhum. O projeto de vocês, ele integra a seleção deste ano, que é composta por 25 projetos. O que mais o público vai poder ver este ano? Quais outros jardins estão em torno dos jardins de vocês? São jardins bem diversificados, assim, né? Eu acho que esse tema do conto de fadas, ele dá margem para que os designers e arquitetos, projetistas sejam bastante criativos. Então, tá bem interessante. A gente deu uma espiadinha, assim, nos nossos vizinhos e tá muito lindo, assim. Acho que o pessoal conseguiu criar coisas incríveis e com esse tema. Não sei se a gente pode dar spoiler, mas tem bastante coisa bonita para ver lá. Natana, ter sido selecionado já é o prêmio em si ou vai haver uma premiação desses 25 projetos que participam este ano? Então, a gente já teve o lugar assim selecionado entre os 25, então já foi uma premiação, de certa forma, estar ali. Mas a gente ficou sabendo ao longo do processo que terão algumas premiações dos jardins executados também. Os prêmios são de designs, mas também tem, por exemplo, o prêmio de o jardim que é mais factível em casa, né? Então, eu acho que isso só vai poder ser percebido ao longo do tempo da visitação, né? Conforme as pessoas forem vendo os jardins e se inspirando, né? Também, eu acho que o jardim tem que viver um tempinho para ele poder ser observado e premiado nessas 5 categorias que vão ser avaliadas pelo júri. Vanessa, essa não é a primeira vez que você é selecionada e participa do Festival Internacional de Jardins de Chaumont-sur-Loire. É uma visibilidade importante? É super importante. Eu acho que a visibilidade, quando você está ali na construção, você também tem uma grande troca com os outros paisagistas. Isso é muito rico, né? Porque a gente pode fazer trocas, comparações e de conhecimento do que se faz em cada país. Isso já é uma riqueza muito grande. E a estrutura da Domaine, ela é muito propícia, muito didática. Você tem acesso aos jardins de 20 anos atrás. O site, ele deixa publicado todas as edições. Então, você sempre vai poder acessar, consultar, né? Eu falei, né? Sou uma grande admiradora desse trabalho, porque eu mesma, durante o meu trabalho, sempre entro ali para me inspirar, né? Justamente porque é um festival que traz muito essa questão da criatividade, né? E a gente sai de lá muito inspirado, motivado, né? Provoca a nossa criatividade. Uma pergunta, aí vocês decidem quem irá responder. Vocês não são as primeiras brasileiras a serem selecionadas em Chaumont. De cabeça, eu me lembro do arquiteto Carlos Teixeira, que participou em 2020 com um projeto denunciando a destruição do cerrado, um bioma super importante no Brasil. O paisagismo brasileiro tem reconhecimento internacional ou continua tendo
reconhecimento internacional, lembrando aí do Burle Marx, que tem um renome importante? Eu acho que a nossa participação ela teve a ver com um momento de crise, né? Por exemplo, a minha inspiração pessoal, assim, a gente passou por uma enchente em Porto Alegre e o ano passado, né? Eu moro ali. E então, vocês três são do Sul, não? Sim. todas passamos um pouco por esse momento, né? De crise climática e a nossa própria paisagem ameaçada. Então, eu me senti num momento de mostrar para o mundo o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente poder se inspirar. Então, eu acho que tem alguns outros paisagistas, como, por exemplo, a Mariana Siqueira, né, que ela faz um trabalho também de valorização do bioma do Cerrado, né, e com os Jardins do Cerrado, que é um projeto que ela tem. E a gente sabe que ela teve já em festivais bem importantes o ano passado e vai estar esse ano também, com esses conceitos, né, de plantas autóctonas. Então, eu acho que os brasileiros estão todos convidados a levar também a nossa paisagem, né, como referência para os outros países, né? O paisagismo como contraponto dessa imagem de destruição, dessas queimadas que passaram a ser a imagem do Brasil internacionalmente? Exatamente. Né? Vamos falar, o nosso jardim ele fala das queimadas, mas ele também fala das ervas medicinais. Né? O nosso personagem Saci Pererê era o guardião das ervas medicinais. E hoje em dia no Brasil, o que pouco se divulga é que 65% das pessoas ainda usam as ervas aromáticas e as ervas medicinais como primeiro tratamento. Então é um país que tem uma cultura de plantas muito rica e muito acessível a boa parte da população, né? E aí valorizar isso através do paisagismo para a gente também ter essa visibilidade e referência internacional, eu acho super válido, assim, para poder valorizar a nossa própria vegetação local, a nossa riqueza vegetal, né? A gente está muito feliz por essa oportunidade, né? Só agradecer mesmo. Só para complementar, os jardins que, né, toda essa troca cultural que aconteceu ao longo da execução, acho que também ela acontece na exposição, porque cada selecionado traz um pouco da cultura do seu país, de certa forma, e isso é legal também, né? A gente não trouxe em vegetação, em espécies em si, mas a gente traz a história, traz as questões, né, climáticas, que a gente sabe que é em todo mundo que está acontecendo, mas... então, acho que é muito rico, assim, nesse sentido. Também sou muito grata pela oportunidade. E é isso. E visitem o Festival Internacional de Jardins de Chaumont-sur-Loire, no centro da França, que acontece de 19 de abril a 2 de novembro e tem a participação do projeto Jardim dos Poderes Mágicos, das arquitetas e paisagistas brasileiras Vanessa Zequim, Michele Rossi e Natana Eitelven. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Obrigada. Obrigada.